Você pode aplaudir. Mais uma vez, boa noite. Essa sketch, ela retrata a pura realidade, não é verdade? Tudo aquilo que vivemos, que estamos vivendo, mas também aquilo que nós projetamos. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Amém? Logo depois de Jeremias. Como é bom estarmos juntos novamente, nessa noite, uma noite de despedida, não é verdade? Uma noite de despedida. Uma noite de despedida do ano de 2020, para poder embarcarmos aí no ano de 2021. Sabe, nós somos viajantes nesse mundo. Nós passamos por várias estações. Durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, nós passamos por várias estações. Algumas delas nós sentimos saudades. Alguns tempos, algumas épocas, nós sentimos muitas saudades e até desejamos que ela pudesse repetir, não é verdade? Mas existem estações que a gente nem gostaria de lembrar. Gostaria que ficasse no passado e a gente nem lembrasse mais. Estações que nos ferem, que nos machucam, que nos deixam marcas, muitas das vezes para o resto da vida. Para muitos, a estação de 2020 ficará marcado pela dor, pela tristeza, pelo desespero. Para outros, ficará marcada pela superação, pelo recomeço e pela determinação de não se conformar com o que não deu certo. 2020 teve os seus inquestionáveis reveses, realidades duras de serem relembradas. Mas uma coisa eu te digo, como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos ao final de 2020. E chegamos juntos, o que é melhor. Chegamos mais fortes do que nunca. Chegamos mais resilientes do que nunca. Chegamos mais acreditando do que nunca. Chegamos muito melhores do que nós começamos. É certo que nós tivemos medo diante de um cenário que abalou o mundo. Nossas bases tremeram. Nosso futuro nunca ficou tão incerto. E ainda hoje, nós sentimos as nuvens espessas que vão dando lugar a um novo dia. Estamos chegando ao final e somos gratos a Deus, pois Ele esteve conosco em cada momento. Como Ele disse, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, não somente nos bons, mas também nos maus. E Ele esteve. E Ele está conosco, graças a Deus. Então nós podemos crer que 2021 é exatamente a estação da esperança. Amém? 2021 é a estação da esperança. Estamos desembarcando de uma estação que talvez em alguns momentos nós não queremos lembrar. Mas também nós estamos entrando em uma estação de muita esperança. Por isso, quero pensar com você nessa noite sobre 2021, a estação da esperança. E para ler com vocês, Jeremias capítulo 3,
versículo 21. Jeremias 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar. Quero trazer à memória o que pode me dar. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança. Então, meus queridos, nós podemos compreender, a partir desse texto, que a esperança, ela se alimenta da confiança. Existe confiança aí no seu coração? Confiança em quem? Confiança em quem? Muito bem. A esperança, ela se alimenta da confiança. Se nós vamos embarcar em uma estação de esperança, nós precisamos compreender algumas coisas sobre a esperança. E essa é a primeira coisa, que a esperança, ela se alimenta da confiança. O que Jeremias está dizendo aqui, queridos, nesse texto? Jeremias é o autor de Lamentações, logo vem depois do livro de Jeremias, não é? Jeremias, um profeta, que esteve ali profetizando sobre Judá, sobre Israel. E agora, veja, vamos compreender um pouco esse contexto desse versículo que muitos de nós conhecemos. O versículo anterior, o versículo 20, ele nos diz o seguinte: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente se abate, se recorda e se abate dentro de mim. Os pensamentos de Jeremias, até aqui, são frutos de um passado doloroso. Jeremias, ele está vivendo um tempo caótico, um tempo tenebroso, um tempo onde a Babilônia, ela levou Judá cativo, destruiu Jerusalém, e ele está lembrando de tudo o que aconteceu com a sua amada cidade. Está lembrando do que aconteceu com a sua nação. Deus havia decretado que os babilônios viessem sobre Judá, e especificamente sobre Jerusalém, e os devastassem, porque o povo estava duro de coração. O povo havia abandonado o Senhor, o povo havia pecado, buscado outros deuses, andado nos seus próprios caminhos, e Deus decreta exatamente sobre Judá e sobre Jerusalém o cativeiro babilônico. Jeremias, sendo profeta, ele agora está angustiado, relembrando tudo isso que aconteceu. Imagina na mente de Jeremias, crianças sendo jogadas contra paredes, crianças mortas, mulheres sendo abertas, mulheres grávidas tendo o ventre aberto, os seus velhos sendo acorrentados, caminhando para o cativeiro como animais, todos acorrentados, amarrados, aqueles homens, mulheres, crianças, todos debaixo de um cativeiro terrível. Uma nuvem escura se instalou sobre aquela cidade e sobre aquela nação. Tudo isso agora vem sobre a alma de Jeremias, do profeta Jeremias, e isso lhe angustia profundamente. Ele começa esse capítulo 3, veja só, ele começa esse capítulo 3 dizendo: eu sou o homem que vi a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Ele começa o capítulo 3 falando disso. Olha o nome do livro:
Prestou atenção no nome do livro? Lamentações. Jeremias está lamentando o que passou, porque foram coisas terríveis. E tudo que Jeremias, queridos, estava relembrando era real. E ele tinha todas as razões para estar deprimido, abatido, arrasado e até mesmo sem fé. Suas lamentações eram reais e justificáveis, porque foi isso que aconteceu. Ele estava lamentando, ele tinha todo o direito de lamentar. Ele tinha todo o direito de estar triste, de estar abatido, de a sua alma estar aflita, estar angustiada, estar em trevas. Porque ele viu a mão de Deus descer sobre aquele povo, sobre aquela nação, trazendo o cativeiro e trazendo a destruição da amada cidade de Jerusalém. Agora, veja bem, querido, eu quero que você compreenda, diante desses textos, que quando chega aqui no versículo 21, se você for ler, do versículo 1 ao versículo 20, é uma completa lamentação, é ele relembrando tudo o que aconteceu, a sua alma está profundamente triste, mas aqui no versículo 21, que é o nosso versículo base, ele dá um basta. Ele diz, não, chega, peraí, eu estou trazendo à memória só o que me traz tristeza, eu estou trazendo à memória só o que me traz angústia, e aí ele vai dizer, eu quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Ele dá um basta naquela situação, embora fosse uma situação real, mas Jeremias, agora, ele decide deixar de olhar para a sua miséria e começa a olhar para o alto. Ele começa a olhar para Deus. Ele começa a olhar para um futuro cheio de esperança e não mais para um passado que estava lhe destruindo, que estava deixando a sua alma massacrada. Agora Jeremias não quer mais trazer à memória aquilo que lhe deprime, mas aquilo que pode lhe dar esperança. E o que é que pode lhe dar esperança? O que é que pode dar esperança para Jeremias? O que é que pode dar esperança para mim e para você nessa noite, nesse final de ano, nesse último dia do ano, nessa última noite do ano, nessas últimas horas do ano? O que é que pode lhe dar esperança para você entrar na próxima estação, como se diz, com o pé direito? Você pode entrar com o esquerdo também, não tem problema nenhum. Mas do jeito que você entrar, vai fazer muita diferença nessa próxima estação. Veja, queridos, os próximos versículos vão falar o porquê que Jeremias, ele toma essa posição. E aonde está a esperança de Jeremias? Vamos ler os próximos versículos. O 22 ao 24, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia! A alma de Jeremias, que estava profundamente angustiada, agora ela olha para Deus, e ele já termina dizendo assim, o versículo 24, que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A alma de Jeremias já não estava mais no lamento, a alma de Jeremias já não estava mais na escuridão, a alma dele estava dizendo que agora a minha porção, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero é o Senhor, está no Senhor. Agora eu posso ter esperança. Glória a Deus. Isso é lindo, porque este homem, ele faz uma divisão entre o passado triste e tenebroso e um futuro esplendoroso.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, o amanhecer. Sabe de uma coisa? São as misericórdias dele que é a causa de não termos sido consumidos pela pandemia. Gente, na quarta-feira, não sei, no culto passado, o calendário está todo doido de dia de semana, né? No culto passado, eu pude estar relembrando que várias pessoas, né, que testemunharam dizendo: eu estive com Covid e fui recuperado. Eu estive doente, eu peguei o vírus e Deus me curou. Gente, parece que tinha passado assim, sabe, uma borracha nisso. Eu olhava assim para o povo e dizia: aqui ninguém teve Covid, ninguém adoeceu. E quando o povo começou a dizer: eu estive doente, a minha esposa, meu filho, não sei mais quem, oh meu Deus, eu digo: gente, que milagre, que coisa maravilhosa. E sabe por que nós não fomos consumidos? Por causa da misericórdia do Senhor. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidas. E elas se renovam todos os dias, cada manhã. E ele diz: grande é a sua fidelidade. Ai, que Deus fiel. Queridos, e quando nós nos apegamos a um Deus que é fiel, a nossa esperança renasce. A nossa esperança se torna mais forte, a nossa esperança se torna viva, assim como é vivo o nosso Deus. A minha porção é o Senhor. Por isso, eu esperarei nele. Eu não esperarei catástrofe. Eu não esperarei dias ruins, que eles podem vir, mas eu não vou me angustiar antes da hora. Eu não vou morrer de preocupado antes da hora. Eu não vou ficar aqui me debatendo, dizendo: meu Deus, 2021, será que vai ser o mesmo desastre? Não, eu tenho que compreender que Deus é a minha porção, e eu espero nele. Amém? Querido, aprenda uma coisa: você é fruto daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de tristeza, de angústia, de notícia péssima, se você se alimenta da Rede Globo de televisão, você não dorme direito, você só vive angustiado. Olha, faz não sei quanto tempo que eu não assisto um jornal nacional, eu gostava muito. Mas quando eu percebi que a mídia, ela tenta nos seduzir, e ela tenta nos manipular, eu deixei de mão. E nem por isso sou menos informado. Quer dizer assim: não, eu tenho que assistir o jornal para eu ser bem informado ou desinformado. Nós somos aquilo que a gente se alimenta. Se você se alimenta só de notícias ruins, você vive apavorado. Se você se alimenta só de passado triste, como Jeremias estava se alimentando, você vai estar com a alma angustiada. Por isso nós precisamos fazer como Jeremias, dar um basta. E dizer: não, peraí, eu quero trazer à memória, é aquilo que pode me dar esperança. Não é aquilo que pode me deixar angustiado. Não é aquilo que pode fazer eu desacreditar do meu futuro. Não é aquilo que pode fazer eu desacreditar das promessas de Deus. Não é aquilo que me faz desacreditar daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Ele projetou, do meu futuro, do meu destino que está nas mãos de Deus. Eu não posso duvidar disso. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus queridos, precisamos tomar conta da nossa mente para que a gente viva a partir de uma esperança viva e não a partir do caos. Como você vai entrar a próxima estação? Ela está chegando. Sabe o trem, quando ele vem se aproximando da estação, e ele já vem dando aquela buzina, né? Aquele apito, não sei como é que chama. Aí de longe: ó, o trem está chegando na próxima estação. Já podemos ouvir o trem chegando,
Mas como é que a gente vai embarcar nessa viagem? Cheio de bagagem ruim? Cheio de medo? Cheio de temor? Cheio de ódio? De amargura? Falta de perdão? O que você tem na bagagem? O que você tem hoje que você precisa levar para 2021? Mas o que você precisa deixar? O que você precisa abandonar? Para que você embarque de forma leve, tranquila, cheio de esperança. 2021 é a estação da esperança. 2021 é a estação da esperança. Você precisa se alimentar da esperança para entrar nesta nova estação que se aproxima. Pois a esperança é combustível dos que sonham, é o veículo dos que avançam e a realidade surpreendente dos que planejam dias melhores. A esperança é a realidade dos que planejam dias melhores. Planeje sem esperança. Faça seus planos sem esperança e veja se você sai do lugar. Precisamos planejar, precisamos embarcar na esperança e ela vai nos levar à conquista. Eu e você, meus amados, nós não fomos sucumbidos, consumidos, pois as misericórdias do Senhor têm se renovado na minha e na sua vida a cada amanhecer. Então nós podemos dizer como aquele homem que tinha um lamento na sua alma: a minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Ele é o meu porto seguro, Ele é a razão da minha esperança, Ele é o meu Deus, amém? Aleluia. Assim a esperança, ela se alimenta da confiança. Você está confiante? Está confiante ou não está? Eita, povo confiante, meu Deus, aleluia. Uma outra coisa, queridos, para embarcarmos nessa estação da esperança, que é 2021, a esperança precisa ser o quê? Protegida. Preste bem atenção nisso. Agora nós vamos lá para Romanos, Novo Testamento. Romanos, capítulo 4. Para compreendermos o porquê que a esperança, ela precisa ser protegida. Romanos capítulo 4, versículo 18. Deixe aberto aí. Olha o que diz o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Uma coisa é nós termos as promessas de Deus. Outra coisa é termos cuidado de manter a esperança viva quando tudo está contra o que cremos. Uma coisa é crermos nas promessas. Outra coisa é manter a esperança viva quando tudo, exatamente tudo, está dizendo ao contrário daquilo que a gente crê. Ao contrário daquilo que Deus nos disse, que Deus prometeu. Se com Jeremias nós aprendemos a alimentar a confiança no Deus da misericórdia, com Abraão nós aprendemos a proteger a esperança em tempos de adversidades. E Abraão, ele tem muito para falar a respeito disso para nós, a respeito de proteger a esperança. Desde cedo, Deus, ele tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus e vai para uma terra, leva Abraão para uma terra imaginária, para uma terra que só Deus conhecia. Abraão não conhecia, não sabia o caminho, nunca tinha ido lá, não imaginava como era.
E Deus disse: olha, eu vou te plantar em uma terra boa, em uma terra que mana leite e mel. Abraão, você será grande, você será pai de muitas nações. Deus, ele faz muitas promessas para Abraão. Abraão, ele parte de Ur dos Caldeus, vai para essa terra, e ele já idoso, e passa 25 anos depois da promessa para ter o seu filho. 25 anos, para muitos, é uma eternidade esperando a promessa de Deus. Mas Abraão, ele caminha com Deus, ele enfrenta muitas das adversidades, até Deus confirmar a sua promessa. Ele precisa proteger a sua esperança, esperar quando tudo que ele via não concordava com o que ele ouviu de Deus. A esperança, ela é uma aliada da fé. Se Abraão é conhecido como pai da fé, é porque ele não permitiu que a sua esperança se dissolvesse no caminho. E aí esse texto ele vai dizer que Abraão, ele esperou contra a esperança. Abraão, ele continuou tendo esperança quando todas as coisas diziam o contrário. Quando tudo que Abraão olhava, via, ouvia, sentia, dizia o contrário. Mas Abraão continuou esperando. Ele continuou com a sua esperança viva. Primeiro, ele protege a esperança das impossibilidades. Quais eram algumas impossibilidades de Abraão? Abraão estava com 100 anos de idade. A idade já era uma impossibilidade para ele ter um herdeiro, para que a partir desse herdeiro ele tivesse uma grande nação. Uma outra impossibilidade, o texto vai dizer mais na frente, o próximo versículo 19, ele vai dizer o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, ele tinha 100 anos, a sua esposa também idosa, e ainda mais, Sara era estéril. Veja quantas impossibilidades Abraão ele tem que enfrentar. Mas mesmo assim, ele protege a esperança de que ele será o pai de multidões. Mesmo sendo velho, mesmo tendo o seu corpo já amortecido, mesmo a sua esposa sendo idosa, mesmo ela sendo estéril, ele protege a sua esperança das impossibilidades. Agora eu te pergunto, quais são as tuas impossibilidades para 2021? Vai conferindo aí no dedo. Quantas? Os dedos já deram? Já faltou dedo? Existem possibilidades para você em 2021? Existem possibilidades para você fazer um curso? Existe possibilidade para você casar? Existem possibilidades para você começar a namorar? Existem os burburinhos aí, né? Estão tudo assim, né? Senhor, 2021 é o ano da esperança, é a estação, Pai. Não existe impossibilidade para você ter a sua casa própria em 2021. Não existe impossibilidade para você experimentar os milagres de Deus, para você ser batizado com o Espírito Santo em 2021. Amém? Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus em 2021, não há impossibilidade. Não há impossibilidade para você entrar no seu ministério, na casa de Deus. Não há impossibilidade. Não há impossibilidade do emprego, do emprego. Não há impossibilidade. Não há impossibilidade de passar naquele concurso. Não há impossibilidade, queridos, diante de um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Não há impossibilidade. Abraão tinha a promessa. E isso
tocou o seu coração tão forte, que a sua esperança não poderia se dissolver diante das impossibilidades. Abraão foi o pai da fé, mas porque ele foi o pai da fé, ele também foi o pai da esperança, podemos dizer assim. Porque a fé e a esperança, elas precisam caminhar de mãos dadas. Elas precisam caminhar juntos. Amém? De que mais que Abraão, ele protegeu a sua esperança? Deixa eu ver se você sabe. Contra o quê? A incredulidade. Muito bem, eu sabia que vocês sabiam. Ele protegeu contra a incredulidade. Pastor, o senhor não está inventando isso não? Não, olha o versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Olha o que Abraão faz, ele não duvidou, meus queridos, por incredulidade da promessa de Deus, ele não duvidou. A esperança de Abraão, a esperança de Abraão precisou ser protegida da incredulidade, e a incredulidade mata muitos sonhos de cristãos, mata muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos, porque, meus queridos, não basta apenas querer, é preciso crer. Agora, esse crer não é só de boca para fora. Esse crer não é apenas dizer que crê, mas quando chegar na hora dos desafios, abandonar o barco. Quando chegar na hora das situações adversas, você deixar de crer. Abraão, ele não duvidou. E isso é uma guerra constante em nossa vida, sim ou não? Duvidar. Será que eu posso? Será que dá? Será que vai acontecer? Será? Negócio de Ceará, meu irmão, tu é maranhense. Será? Rapaz, bota o pé na água e o mar vai se abrir. O mar só se abriu depois que Moisés colocou o pé na água. Fé é isso. É você caminhar sobre as águas. Se ela não se abrir, você vai andar sobre as águas. Mas molha o pé pelo menos. Está 2 quilômetros olhando o mar. Ah, esse mar não se abre. Oh Deus, abre o mar, Senhor. Ô Moisés, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Não foi isso que Deus disse? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que bote o pé na água, que o mar vai se abrir. Não podemos duvidar, se nós cremos em um Deus que Ele zela pela sua palavra, nós não podemos duvidar das suas promessas. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Teu Deus, Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Todos nós, queridos, mesmo os mais gigantes na fé, eles passam pelo teste da fé. Em algum momento da nossa vida, a gente passa pelo teste da fé. A gente passa por esse teste. Agora nós precisamos decidir se nós vamos caminhar pelo que nós achamos ou por aquilo que Deus diz. Por aquilo que Deus prometeu. Se nós vamos caminhar pelo que achamos ou se vamos caminhar pela fé. Nós precisamos decidir. E talvez você esteja um pouco temeroso para entrar nessa nova estação. Parece que essa nova estação ela está vindo assim com grande expectativa. E você diz assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim mesmo? Será que 2021 é o ano da esperança para mim mesmo? Ou eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou, temeroso?
Você precisa decidir isso dentro de você. Você precisa decidir de uma vez por todas a proteger essa esperança. Com a esperança protegida e a fé fortalecida, Abraão pôde contemplar a ação de Deus em sua vida através das promessas de Deus. Hoje eu e você somos frutos da bênção de Abraão. As futuras gerações, queridos, elas podem olhar para trás e ver a nossa ação, ver a nossa fé. Será que as futuras gerações daqui a 20 anos, elas podem olhar para trás e nos enxergar? Hoje nós olhamos para centenas de anos e olhamos Abraão, agindo, protegendo a sua fé, guardando a sua fé, protegendo a esperança. Mas eu e você precisamos chegar no futuro e deixar um legado para a futura geração, para eles olharem para trás e dizer: ali esteve um homem que não arredou o pé, ali esteve uma mulher que acreditou nas promessas de Deus, ali esteve um jovem que se manteve puro, santo, ali esteve um adolescente que não abriu mão das promessas de Deus, ali esteve um adulto, um idoso, um casal, uma família que não abriu mão das promessas de Deus. Por isso estou aqui. Amém, queridos? Amém. Eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. Preste bem atenção. Se você fosse dar um tema ou um título para a sua história, qual seria esse título? Não me diga, fique só com você aí. Qual seria o título da sua história? Não, a minha história está aqui nesse livro. Qual o título desse livro? Qual o título da sua história? Pensou? 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 Amém. Uma outra pergunta. Se você fosse dar um título para o próximo capítulo da sua vida, nessa próxima estação de 2021, qual seria o título desse capítulo? Pense, pense, pense. Qual seria o título? Deus, Ele está à procura de homens e mulheres que Ele possa conduzir para escrever um capítulo extraordinário na vida dessa pessoa. Ele não escreve a história sozinho. Ele não escreve o capítulo sozinho. Ele vai buscar a mim e a você para dizer: meu filho, vamos. Meu filho, por aqui. Meu filho, deixa eu pegar na tua mão. Deixa eu escrever essa história junto com você. Qual o título do teu próximo capítulo? Sabe de uma coisa? Ano passado nós fizemos umas cartinhas, que inclusive estão aqui. E você colocou os seus sonhos, seus propósitos. Você colocou várias coisas. Você escreveu uma carta, você colocou aqui. De repente você até esqueceu. Mas não pense que Deus esqueceu. Aquele dia que você escreveu, Deus estava te olhando. Deus estava contemplando. E Ele ainda deseja realizar isso na sua vida. Qual é o título do seu próximo capítulo de 2021? Mas eu queria que você fizesse o seguinte. Eu quero chamar aqui as duas secretárias para me ajudar. Que você escrevesse. Não colocasse uma caixinha. E no final você pode pegar a sua, tá bom? Está aberto aqui. Só a sua. E não fica marocando a do outro, não. Eu queria que você fizesse o seguinte. Que você colocasse o título da sua história. E colocasse o título do seu próximo capítulo. De 2021. Ok? Nós vamos estar distribuindo um papel pequeno.
que você vai resumir. Não é agora, não abra, não abra, não abra, não abra. Um papel, ele está começado. Lá tem o espaço para você colocar o título da sua história, o título do seu próximo capítulo em 2021. E vai ter várias linhas para você escrever o que você vai fazer em 2021. Isso é muito sério, isso é profético. Se você não acreditar, pode jogar no lixo. Beleza? Se você não acreditar nisso, você pode jogar no lixo. Você só me paga o que eu gastei com ele. Agora, se você crer, você vai abrir, chegar em casa, ter um momento entre você e Deus, e você vai começar a escrever tudo que você quer conquistar em 2021, porque 2021 é a estação da esperança. Proteja a sua esperança, ok? Proteja. E a esperança, ela precisa de confiança. Lembre disso. Confiança e proteção. Pastor, presta atenção. Por que um lápis e não uma lapiseira? Por que um lápis e não uma caneta, pastor? Você já percebeu que quando você escreve errado com uma caneta, você dificilmente vai desmanchar? Mas com lápis não. A borracha, isso tem um símbolo, um significado. Por que a borracha? Porque você vai entrar 2021, a estação da esperança, sendo ousado. E você realmente vai fazer o que você escrever. E não importa se você errar, tentando acertar. A borracha, ela simboliza isso. Porque vai que daqui a 6 meses, você querendo muito conquistar algo, e você tropeçou, você errou, querendo fazer o certo. Deus é aquele que é o Deus de novas oportunidades. Lembre disso, a borracha, ela vai limpar onde você errou. E você vai escrever novamente. Ok? São símbolos. Não estou dizendo que você vai escrever amanhã tudinho e cruzar as pernas e tudo vai acontecer. Não, você vai escrever o capítulo de 2021 e você vai cumprir, você vai fazer a partir das promessas de Deus para a sua vida. Guarde. E quando chegar em dezembro, você vai se surpreender com o que Deus fez na sua vida. Porque sabe por que a gente não conquista muitas coisas? É porque a gente não tem propósito. A gente começa e não termina. A gente sempre fica aguardando a virada do ano para recomeçar. Mas quando o ano já não está tão novo assim, está com 3 meses, nós já deixamos o propósito. Nós já perdemos a direção. Queridos, como vamos conquistar alguma coisa assim? Como vamos ser dono do nosso destino? Se estamos atirando para todo lado, como nós vamos acertar o alvo? Não importa se vai ser difícil, não importa o que você tenha que enfrentar, não importa se a batalha é renhida, o Senhor dos Exércitos está com você. Agora creia nisso. Creia que o Deus que você está servindo é o Deus que para Ele não existe impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando você escrever, escreva com fé. Não diga assim, próximo ano eu vou ler 2 livros. Que é isso? 2 livros é um mês. Inclusive, aproveitando a deixa,
Não esqueça de colocar isso na sua cartinha. Ler enriquece, nos engrandece. Vamos ler mais, vamos comprar livros bons, vamos ler. Isso traz crescimento, traz conhecimento. Quem lê mais se expressa melhor. Quem lê mais sabe conviver melhor socialmente. Quem lê mais, queridos, conversa com qualquer pessoa. Quem lê mais perde a timidez. Quem lê mais viaja a lugares que você nunca foi. Mas você vai com um leitor, você faz cada viagem extraordinária. Quem lê mais compreende melhor o que os outros falam. Por isso não deixe de ler em 2021. Que esse seja um ano de esperança para muita leitura. Comece um curso, comece a estudar. Sim, pastor, olha, eu trabalho durante o dia todo e não tenho tempo. Faça um curso à distância. São muito bons também. Mas não deixe de crescer em 2021. Tem aí uma galera, uma boa galera, que está aí empenhada por ler a Bíblia toda em um ano. Aleluia! Amém! Ainda tem espaço, você pode botar até hoje. Até hoje você ainda pode botar, olha, eu quero. Agora vamos até o fim. Beleza? Vamos até o fim. É 3 capítulos, 4 capítulos por dia. Vai ter dia que vai ser 5. Vai ter dia que vai ser 2. Mas nós vamos até o fim. Porque é a estação da esperança. E se a gente quer conquistar, a gente precisa conhecer. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, os guarde, proteja a sua esperança. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar.